Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de abril de 2013, sábado. O verbete é de número 2619. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é desdramatização. A especialidade é a autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor César, que já estuda isso há muito tempo e que está aí hoje muito bem acompanhado. Agora, a definição. A desdramatização é o ato e efeito de a consciência, homem ou mulher, minimizar o conteúdo dramático emocional do posicionamento pessoal, com a finalidade de buscar a manifestação mais equilibrada, tendo por base o uso da racionalidade, do discernimento e da mental somaticidade. A afeição, a afetividade sadia, a empatia, o ato de se colocar na condição do outro, a eliminação dos conflitos íntimos, a calmia íntima, a eutimia, o eustress, a imperturbabilidade, o equilíbrio interconsciencial, o equilíbrio emocional, a condição de cabeça fria, a contenção da reatividade subhumana, a autoconfiança mantida mesmo perante as incertezas, o autocontrole emocional, o ato de saber lidar com as frustrações e as surpresas desagradáveis. Eu li 5 linhas, tem muito mais de 20 aí na fatologia. A desassimilação simpática de energias, ou diz assim, o desequilíbrio das energias conscienciais pessoais, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o parapsiquismo lúcido assistencial, a assistência energética diária através da TENEPS. Agora, na argumentologia, nós temos aí o processo da caracterologia com 15 variáveis, conforme uma tabela teste, enumerada a seguir na ordem alfabética, sem comparação ou em comparação com os traços da consciência propensa à desdramatização. Ele colocou dramatização do lado e dramatização do outro. Desdramatização primeiro. E aí ele põe, aponta soluções para os problemas e aponta erros e traz mais problemas. E por aí vai. Vale a pena ver esses 15 itens. Agora, na terapeuticologia, tem 8 medidas autoprescritivas com vistas à desdramatização das ações pessoais. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos a calmia mental, autorreflexão de 5 horas, cabeça fria, desassediologia e equilibriologia. A frase enfática. A desdramatização é condição da consciência racional, equilibrada, capaz de realizar de modo autoconsciente a minimização cosmoética dos fatos, objetivando maximizar a interassistência. Você já refletiu sobre o percentual de anti-egocentrismo, homeostase e consequente desdramatização nos posicionamentos pessoais? Qual o nível de equilíbrio emocional apresentado por você? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas e a webgrafia tem uma. Agora, a mega-análise aí com o João Paulo são 20 itens. Eustresse, eutimia, acalmia, autocontrole, sobrepairamento. Racionalidade, imperturbabilidade, mental somaticidade, autodesassedialidade e anti-emocionalidade. Anticonflituosidade, anti-impulsividade, ortopensenidade, autodiscernimentologia, autoconsciencioterapia, harmonopensenologia, homeostaticologia, psicossomatologia, equilibriologia e serenologia. O verbete hoje do dicionário é cuidadologia, o argumento é paratecnológico, ele tem cerca de 40 itens chamativos aí, é uma página e meia só. Agora, questionamento. Professor, tenho 15 anos e fui convidado a escrever uma coluna no jornal local. Escrevi sobre a juventude
a importância da educação. Citei em parte da entrevista: o jovem de hoje estuda menos que o de antigamente por causa da falta de foco. Recebi diversos elogios e algumas críticas negativas, dizendo que minhas opiniões não eram minhas, mas sim de outras pessoas. Então você fala com essas pessoas para escrever também com a opinião de outras pessoas e debater. Tudo é debate. Gostaria de saber de que modo o senhor aprendeu ao longo da vida e até hoje a lidar com as críticas alheias e que cuidados temos que tomar ao escrever nossa opinião para o público majoritariamente ignorante. Primeira coisa é o seguinte: eu nunca liguei para a opinião pública. Eu faço aquilo que a minha consciência manda. Eu recomendo a mesma coisa para você. Quando você tiver dúvida, você conversa com alguma pessoa de cabelo branco, já tenha mais experiência. Isso às vezes vai te dar alguma orientação, às vezes ajuda. Agora, continue escrevendo, é por aí que a gente chega, viu? O caminho é esse. Você está começando bem, está com 15 anos. No verbete do DAC, em Holopensenologia, página 65, de que modo quem trabalha na área da saúde pode melhorar o holopensene dos pacientes de maneira anônima, exteriorizando a energia, englobando o holopensene do paciente, fazendo assim o EV, diz assim, isso mesmo. Como otimizar o contato profissional da saúde paciente de maneira cosmoética, assistencial, sem realizar estupro evolutivo? Não, você informa, dá as suas opiniões, sem forçar a barra, não tente convencer nem persuadir ninguém. Podemos evocar centrais extrafísicas desse processo? Também pode. Agora, o negócio é ver se você tem capacidade de acessar as centrais. Agora, começa a mexer que você acaba acessando. É por aí, tem que insistir. Professor, sabe-se que à medida que as pessoas evoluem, seus sentimentos ficam mais refinados. Sendo assim, vamos supor que duas pessoas se relacionam no campo afetivo. Uma já alcançou a transafetividade, a outra ainda possui o lado animal predominante e é promíscua. Nesse caso, a pessoa promíscua lesou a outra no campo afetivo com a traição extraconjugal. A pessoa mais evoluída, por possuir sentimento mais apurado, irá sofrer muito com a traição. Não. Se ela tem os pensamentos avançados, ela está por cima disso, ela sobrepaira o problema. Pela lei de causa e efeito, a pessoa menos evoluída deverá pagar pelo erro. Se a pessoa menos evoluída não vivencia sentimento de maneira pura, de que modo pode sentir na pele o que ela causou a outra pessoa se o amor para ela é superficial? Ela vai quebrar a cara, vem as vicissitudes, os percalços, as coisas infelizes em cima dela e ela aprende. Como a lei de causa e efeito atua nesse caso, se a medida dos sentimentos são diferentes? Pois imagine que a pessoa menos evoluída sentirá muito menos o efeito de uma traição. Sim. A primeira coisa é o seguinte, presta atenção. A dupla evolutiva foi feita, não é para um processo apenas de afetividade, de sentimento, não. Foi feita para que um ajude o outro a evoluir. Se um é mais evoluído que o outro, que é aquilo que nós chamamos, que é a cabeça energética do casal, essa pessoa, então, tem que entender o outro. No caso aí, teria que perdoar o outro e ver o que acontece, dar mais uma chance para ele. Se a pessoa reincidir naquele erro, aí ela dá um tchau bonitinho, daqueles faroel, entende? Etc. Esse é que é o caminho. Mas a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: se a pessoa ela já tem algum vislumbre do processo da transafetividade para vivenciar o problema, o caso dela é perdoar e caminhar em frente. Vamos em frente. Agora, ao professor, o verbetólogo, professor César, Fatologia, página 12, final da 7ª linha. De que modo poderemos realizar a eliminação das mágoas, rancores e ressentimentos, e também a minimização das competições, concorrências e conflitos num mundo repleto do capitalismo selvagem e cada vez mais violento? Bom, essa questão ela vai envolver, no primeiro momento, a própria pessoa está trabalhando essas mágoas, esses sentimentos com ela mesma. Né? O que acontece muito, assim, dentro dessa questão que foi colocada, é que hoje em dia a gente tem muitos estímulos que, para a pessoa que tem um pouco mais de criticidade, ela pode ter uma tendência a se manifestar contrária a isso. Isso pode trazer para a pessoa uma série de sentimentos relacionados a essas questões
que podem vir questões emocionais com esse foco aí de mágoas, né, frustração, o ressentimento. De uma certa maneira, esse processo de capitalismo ele envolve a competição, com certeza, né, principalmente dentro de empresas, né? Eu não trabalho com empresa, mas isso acontece muito. Mas o grande ponto aqui dentro do processo da desdramatização e do entendimento dessa emocionalidade é a própria pessoa, com ela mesma, ela conseguir trabalhar essa reatividade, ou vamos dizer assim, o modo dela reagir a essas questões, né, porque isso é individual. Se tem esse tipo de reação, essa reação é da própria pessoa, não é dos outros. Se a pessoa está tentando colocar a responsabilidade no mundo em si, ou no capitalismo, ou no local onde ela trabalha, ou nas demais pessoas, então ela está tentando jogar isso para fora dela. Não vai conseguir resolver o problema. Então, o modo de resolver, entender isso aí mais, é a própria pessoa voltar o foco de atenção para ela mesma, para conseguir trabalhar essas questões. Dentro da conscienciologia, uma das ferramentas que a gente tem é o processo de consciência-terapia ou de autoconsciência-terapia, que pode ajudar a pessoa a identificar e tratar as bases desses incômodos, ou dessas questões que podem estar gerando sentimentos negativos, reatividades, mágoas, ressentimentos, e a pessoa não está conseguindo trabalhar por si só, ela pode usar a consciência-terapia, ou a própria autoconsciência-terapia, com ferramentas. Hoje em dia já tem várias publicações, a própria OIC, que traz uma série de ferramentas, de tecnologias para a pessoa estar trabalhando isso com ela mesma, para ela estar identificando e tratando as bases desses incômodos aí que podem surgir nessas relações. Mas uma coisa para se pensar no primeiro momento é que o mundo ele está correndo, as coisas estão acontecendo e a gente está inserido nesse meio e tudo isso vai ser um laboratório para a pessoa. Então, o modo como você reage a esse laboratório é seu, é individual. Não tem como a gente responsabilizar o outro em relação a esses sentimentos, porque senão você sempre vai estar colocando a responsabilidade para fora de você. Então, o que seria mais interessante é você trazer a responsabilidade para você, dentro daquilo que você pode trabalhar com você mesmo, para se entender melhor e aí sim conseguir reagir de uma maneira mais saudável a esses ambientes, a essas questões aí que você colocou. Ainda na fatologia, página 13, terceira linha. Qual o limite entre a desdramatização e o comodismo, e também a linha divisória entre a imperturbabilidade e a falta de indignação? Pois é, isso aí eu acho que é um dos pontos também centrais aqui. Eu até fiz umas anotações que eu já estava prevendo, né, que alguém ia perguntar isso aí para a gente, né? O que eu vejo aqui? Isso aí é interessante para a gente justamente não confundir uma coisa com a outra. Então, desdramatização não pode ser comodismo, assim como a pessoa ela ter no dia a dia, às vezes ela precisa de fazer um posicionamento mais firme, né? Não ser confundido com o processo de dramatização. Eu vejo que nas duas coisas, uma das bases é justamente esse foco, que a gente até coloca na questionologia lá no final, que é a questão do anti-egocentrismo, ou seja, a pessoa ela conseguir ter a atitude de ver o que é melhor para todos, que é o processo da interassistencialidade, ou da assistência, né? Então, você tira o foco de você e você vai tentar visualizar o que é melhor para todos. No caso da desdramatização versus o comodismo, uma das formas de avaliar, além dessa questão do anti-egocentrismo, é você analisar se você não está se acompliciando com o que está acontecendo, se você não está sendo conivente com o que está acontecendo. Eu acho que essa seria uma das formas principais de se estar avaliando isso. Uma outra coisa que tem em relação a isso é que a pessoa que tende ao comodismo, a tendência dela é se acomodar, mas se vitimizar, ou se auto-vitimizar. Então, aparentemente, ela não está dramatizando, mas acontece o que a gente coloca aí na fatologia, que é o drama mudo da auto-vitimização. Então, a pessoa fica pensando ou pensionizando contra. Ela não se posiciona, mas ela fica pensando contra. Então, ela fica, com ela mesma, processo de frustração pessoal, levando essa reação pensênica, consequentemente energética e, consequentemente, de heterossédio da parte dela em relação às outras pessoas. Então, vejo que há uma diferença da desdramatização em relação ao comodismo, cairia aí. Então, a desdramatização, a pessoa vai tirar o foco dela mesma e vai tentar ver o que é melhor ali na situação. Às vezes, a melhor situação é você se posicionar. E aí você saber se posicionar de maneira firme, de maneira racional, inteligente, né? Ou é o modo que seja o melhor ali, sem a dramatização. Ou seja, você está tirando o foco de você e está pensando na interassistência,
a tendência é que você consiga fazer essa desdramatização. Às vezes, uma técnica que foi trazida aí pelo professor Valdo no dicionário, que já foi comentada, é essa de você não estar se posicionando, vamos dizer assim, explicitamente, mas você está buscando, por exemplo, fazer o trabalho você com você mesmo, calado, colocando um padrão mais positivo, de energias mais positivas no ambiente onde você está. Essa seria uma outra forma de você diferenciar a desdramatização do comodismo. No caso da dramatização, né, com essa questão do posicionamento mais firme, eu vejo que daria para analisar outras coisas aí, né? Por exemplo, na hora que você coloca a questão, tem alguma reação somática ainda? Por exemplo, está tendo algum efeito da adrenalina? Então, sei lá, a pessoa fala alguma coisa, aí ela começa a tremer, tem um ataque cardíaco, o coração dispara, fica com o rosto ruborizado. Como é que acontece isso? Então, uma forma para você analisar isso. Você vê essas reações somáticas. E uma outra forma de você checar isso é uma técnica também que a gente coloca dentro da autoconsciência terapia, que é a checagem da intencionalidade. Então, se de repente você vai pensar assim, não, mas eu estou querendo colocar as coisas porque eu quero que melhore o ambiente onde eu estou. Mas qual que é a sua intenção? É melhorar o quê? Para quem? Que aí você também vai estar avaliando esse foco seu, se ele está mais egocêntrico ou se realmente ele está voltado por uma questão que está extrapolando o seu micro-universo ali no ponto de vista de egoísmo, né? No ponto de vista de você estar vendo você com você mesmo. Não sei se tinha mais algum ponto. Agora, não, o caso é o seguinte, eu vou liberar você para as perguntas da Tânia, que parece que ela tem umas perguntas lá. Tem ou não tem? Exatamente essa pergunta que fizeram. Foi. Então, eu estava anotando as respostas. Ele atendeu, você entendeu antecipadamente. Então, tem a nossa amiga ali também, que eu acho que ela andou pensando em fazer umas perguntas. Olha lá, já vem lá. Eu queria perguntar, embora eu não conheça muito o neologismo, mas quando você está dentro de uma projeção ou de um acesso da holomemória e você visualiza um fato pré-cognitivo que envolve ali parentes, pessoas muito próximas, a reação emocional é muito forte. E como nesse momento desdramatizar, sendo que isso está envolvendo uma pessoa que é muito próxima a você? Eu acho que aí cai na questão da numerologia até, né? A gente colocou alguns itens aí, mas uma das coisas que eu vejo, principalmente quando envolve uma pessoa mais próxima, né? Sempre vai ser mais difícil porque você tem aquela questão afetiva com a pessoa, né? Você tem uma proximidade. Eu, particularmente, não cheguei a... Assim, tiveram pessoas da minha família que já dessomaram, né? Bisavós, avós, mas uma pessoa mais próxima, assim, eu não tive para passar por isso, né? Eu já tive, assim, eu sou médico, trabalho em um hospital, em UTI, então já dei várias notícias, né, de pessoas que dessomaram para parentes, e as reações são as mais variadas possíveis, né? Desde uma tentativa de uma indiferença, né? Um estado de choque, a pessoa se joga no chão, né? Isso varia muito, né? De pessoa para pessoa. O que eu vejo que ajuda é justamente isso, o fato de você ter o parapsiquismo e o fato de você entender que a vida continua, né? Vamos dizer assim. Então, isso é uma das coisas que pode ajudar a pessoa a tentar ser mais racional e menos emocional naquele momento, né? Mesmo com toda a carga afetiva que tem em cima ali da situação. Outra questão que eu vejo muito nessas questões de notícias, né, de dessoma, é que muitas vezes pelo processo afetivo há um apego grande. Nesse caso, é lógico que a pessoa já se foi, né? Ela já se foi assim, né? Entre aspas, né? Ela dessomou e ela foi para outra dimensão, né? Ela agora ela na condição de consciência extrafísica, que a gente chama, né? Não sei se você está afeito aí essas terminologias que a gente emprega assim mais comumente. Então, a consciência extrafísica seria a pessoa que passou pela morte do corpo físico, biológica, e ela está na condição extrafísica, que a gente fala, né, numa dimensão extrafísica, na condição de consciência. Então, a gente vê que a questão para as pessoas que ficam tem muita relação com o processo de apego. Então, uma das formas de tentar amenizar isso
seria a pessoa estar avaliando o nível de apego que ela tem às pessoas. E uma outra questão, por exemplo, você que já tem os conhecimentos, você chega a ter projeção extrafísica, você já tem assim, uma responsabilidade maior para poder estar encarando a situação de uma maneira, vamos dizer assim, mais racional. Né? Até para as pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, tem atenuantes em relação a esse processo aí de dramatização. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, tinha alguma segunda parte aí? Ou... Sim. É isso mesmo. Obrigada. César, aqui na sua frente. Você falou que trabalha na UTI e tal. Aí queria que você trouxesse exemplos assim de como que você vai preparando, no caso, os parentes daquela pessoa que está ali na UTI, frente ali àquele processo de dessono. Porque até certo ponto isso envolve uma desdramatização daquela morte que vai acontecer. Então, como é que você faz isso aí no seu dia a dia? Geralmente tem aqueles casos que vão se agravando, né? E chega num ponto que, pelo conhecimento, experiência que a gente tem, a gente já vê que já está tomando um caminho que não vai ter volta mais, né? Não vai ter como você recuperar mais. Muitas vezes até o interessante seria entrar já em cuidados paliativos, né? E o que acontece? Isso aí é relativo, porque como o paciente ele chega na UTI, em geral, né, lógico, a gente não tem uma relação médico-paciente, médico-família anterior que ajuda. Eu acho que muitas vezes essa falta dessa relação, quando o paciente entra na UTI, isso dificulta nesse momento. Uma das coisas que a gente faz é dia a dia, você tem as visitas lá que você passa com as famílias no período da tarde, é você ir mostrando, está gravando, por causa disso, por causa daquilo, tem um risco, às vezes é difícil você falar, mas com base em literatura você consegue até dar um percentual, mais de tantos % de casos desse aqui, eles morrem, as pessoas morrem, evoluem a óbito. Essa é uma outra forma. Então, você tem que ir preparando nesse sentido. Uma outra coisa que é feita quando a gente vê que há alguma dessas coisas que eu comentei anteriormente para ela ali, é o auxílio da psicóloga ali do hospital junto para começar a fazer um acompanhamento e muitas vezes da assistente social também. Então, acaba sendo multidisciplinar esse acompanhamento nessa fase que você está colocando aí. Que é a gente já enxergando que a pessoa está tomando um caminho, já o paciente ali que não tem volta mais. Mas mesmo você fazendo essa preparação, você mostrando, às vezes você, está vendo aqui, ontem a aparência dele estava tão boa, hoje está assim, pois isso é um sinal de agravamento. Aí a pessoa ela já vai visualizando aquilo, isso também ajuda a ela se preparar para aquele momento. E aí depende, porque às vezes a pessoa está ali, está apegada, mas ela tem culpa, então é um parente distante que aparece ali, e aí ela começa a brigar com o pessoal da equipe de saúde e tudo mais, então você tem que preparar a pessoa dentro daquilo ali também. Então, a questão da ausência, a questão da culpa é uma coisa que você pode ir trabalhando. Coisa que às vezes prende, né? Prende a família com o paciente. Até teve um dos debates que a gente fez, o professor Valdo, a gente perguntou isso, e às vezes isso vai prender o paciente, a pessoa ali também, né? Naquele corpo ali. Então, a pessoa já poderia ter dessomado e ela está presa ali de alguma maneira. Então, basicamente, assim, a gente vai fazendo esse acompanhamento diário, tem essas visitas, e você já vai dia a dia mostrando aquilo, até que chega um ponto que você tem que explicitar. Eu vejo que chega uma hora que você tem que explicitar para a pessoa. Não tem mais o que fazer por causa disso, e você explica para a pessoa aquilo. Tem gente que aceita, né, e aí você faz esse processo de tratamento paliativo, limitação, então você não vai colocar medidas que vão ser fúteis, né, que não vão gerar benefício para a pessoa mais, que é a distanásia, né, você continuar fazendo procedimentos que não vão levar a pessoa a se recuperar. Você só está prolongando né, um período ali que não adianta mais. Então, você tenta conversar com a família, e aí fazer isso formalmente, né? Tentar fazendo uma reunião com a família para ver essa aceitação, isso já no momento mais final. Mas o interessante é que isso já viesse sendo preparado, principalmente pacientes que já têm algum processo terminal, alguma doença terminal, ou que há uma forte tendência quando entrar na UTI, por ter várias doenças associadas, às vezes a pessoa tem uma série de doenças e tem uma causa específica que fez ela entrar na UTI. Então, que aquilo já estivesse sendo acompanhado e preparado pelo médico assistente antes de ocorrer esse momento. Muitas das dificuldades que a gente tem como médico na UTI, ou como equipe, né, dentro da UTI, tem muita relação com essa falta de preparo anterior.
E aí a gente tenta fazer isso dentro da UTI a partir do momento que entra para esses pacientes que realmente a gente já vê que não vai ter como melhorar, né, ou tratar realmente, recuperar, ele ter condições de sair da UTI. Alves Betógrafo, Fatologia, página 12, segunda linha. A eliminação dos conflitos íntimos. De que modo eliminar teaticamente tais conflitos conscienciais quando é constatado que se tem um psicossoma alongado? Como é que é? Não... Isso aí é com você, Não né, que está entendi, perguntando, não tem nada a ver com isso. Psicossoma alongado, talvez ele queira falar que tem muita emoção, não é isso? Predomina. Tem que ver a base dos conflitos, né? Eu pensaria por aí. Igual a gente comentou anteriormente aqui, tem uma série de técnicas dentro da autoconsciência terapia que podem ajudar a pessoa a entender a emocionalidade pessoal, entender as reações pessoais, entender as bases desses conflitos pessoais, para ela, vamos dizer assim, conseguir ter mais autocontrole sobre essas questões emocionais. Uma questão que tem muitas vezes dentro desses conflitos íntimos, que estão gerando esses conflitos, ou como causa da emocionalidade, é alguma questão específica, né, que a pessoa precisaria se posicionar. Então, às vezes, pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, vamos dizer assim, a pessoa tomar uma decisão, tomar um posicionamento, sair de cima do muro, muitas vezes isso vai ajudar a pessoa a resolver um conflito íntimo. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes dá muito debate é a questão da pessoa ter ou não ter filho, né? Tem verbetes aí sobre antimaternidade, tudo. Aí tiveram algumas pessoas dentro da Conscienciologia que optaram por ter filhos. Eu me lembro bem que teve uma série de períodos aí que outras pessoas se manifestavam, eu não sei então se eu não quero ter, se eu não quero ter. Então a pessoa vai indo muito mais pela discussão que se tem, vamos supor, dentro daquele meio, né, que fala que é a favor ou contra determinada situação, e a pessoa, às vezes ela está contrária àquilo, mas ela não consegue se manifestar, ela quer ser aceita no grupo e fica naquele processo de conflito íntimo. Então a pessoa se posiciona, não, eu gostaria de ter filho, não, então tenho filho, mas entenda bem, assuma as responsabilidades posteriores a isso. Ela tem que entender todas as responsabilidades que vão vir com essa questão. Por exemplo, dentro da Conscienciologia que se coloca diante de maternidade é justamente por você optar por trabalhar mais com o processo, por exemplo, de racionalidade, intelectualidade, da escrita, da assistência mais ampla, que não só ego-kármica ou grupo-kármica, você conseguir expandir isso, você ter mais disponibilidade de mobilidade, por exemplo. Então, essa seria uma das questões que poderia envolver. Mas se a pessoa está em conflito com aquilo, então é melhor ela tomar posição, decidir fazer, assumir a responsabilidade daquilo, do que ela ficar parada, em dúvida, em conflito íntimo, ansiosa, às vezes antagônica às pessoas, caladamente, né, ou de maneira muda, como a gente colocou ali, não se posicionar em relação a isso. Agora eu vejo que, de maneira prática, no dia a dia, a gente colocou algumas coisas ali no final que podem ajudar a pessoa, né, do ponto de vista de terapêutica, de tratamento, colocando assim de maneira mais prática, né, porque quando você fala em autoconsciência terapia, você teria que pegar o caso, né, pegar fatos, né, coisas que acontecem para a pessoa para analisar, fica mais fácil. Mas tem algumas coisas genéricas que a gente colocou aqui, né? A pessoa, na hora que ela tende a ter aquele processo emocional, aquela exacerbação. Então, se ela tentar ter a postura de ver o que é melhor para todos, pensar na interassistência. Por exemplo, se é uma pessoa que tende a acumular as coisas, acumular, e daqui a pouco ela explode, então, melhor ela, diariamente, ela vendo que tem o problema, ela já tentar se colocar, fazer um posicionamentos diários, ininterruptos. Outra coisa que a pessoa seria interessante, que a gente coloca aqui, é o hábito de, às vezes, de ruminar, ou de ter monoideísmo. Então, a pessoa ela começar a trabalhar para eliminar esses diálogos mentais negativos que só vão reforçar os problemas. Outra coisa, tem que ver se a pessoa não tem uma tendência mais a focar no problema quando ela fica exacerbada emocionalmente. Então, ela, exatamente, focar mais no problema. Então, ela buscar focar mais na solução. Procurar ter a postura de pensar mais antes de tomar as ações, de refletir mais. Aí tem essas técnicas aí que foram citadas, a autorreflexão das 5 horas, por exemplo, né? Tem uma outra técnica aqui que é até um verbete do professor Valdo. Deixa eu ver se eu acho aqui as técnicas.
Assim, a técnica da sobreposição mental somática seria uma outra coisa. Então, seria você o mental soma sobrepor o psicossoma, ou a razão sobrepor a emoção e a ação. Então, você pensar, por exemplo, antes de agir, até tem lá o item lá que, quando você pega uma tentativa básica de fazer isso, é o ato de contar até 100, né? Seria uma forma da pessoa tentar fazer isso. Uma outra coisa é a pessoa buscar fazer autoanálise em relação à questão do egocentrismo. Então, são situações que te tiram do sério, situações em que você está com foco mais em você, então começar a trabalhar a postura de abrir mão do egocentrismo, seria uma outra forma. É uma outra questão, às vezes são pessoas com tendências artísticas, podem ter. Então, você avaliar essas questões, essas tendências artísticas e tentar trabalhar isso também. Por exemplo, através de uma rotina útil mental somática, que pode ser uma forma da pessoa ter um autocontrole maior no dia a dia sobre a emocionalidade. Então, acho que tudo que focar na racionalidade, na mental somaticidade, ela pode ajudar a pessoa a ter um maior autocontrole sobre as emoções. Eu gosto de ver você, que você normalmente é caladão, mas também quando fala, você explica tudo. Professor Fala César, demais, né? De que modo desdramatizar e apagar o incêndio no momento de fúria, raiva ou descontrole emocional do parceiro, dupla, ou duplista, ou mesmo familiares? Nesses casos, eu penso que, por exemplo, no caso da dupla evolutiva, por exemplo, é o processo de concessões, né? Eu acho que vai ajudar várias coisas. Primeiro, vai ajudar se você tiver uma percepção energética da situação, conseguir se manter firme do ponto de vista energético, por exemplo, percepção de sinalética no momento, você conseguir perceber se tem assédio, se não tem assédio no momento. Essa seria uma forma. E a outra questão, com relação a familiares, eu acho que é a mesma coisa. E outra coisa é a questão de concessões no seguinte sentido. Se a pessoa está dramatizando na sua frente, independente se é dupla, família ou no trabalho, o que seja, é você conseguir avaliar o seguinte: se a pessoa está dramatizando na sua frente, então ela está botando uma carga emocional, ela está botando um padrão de energias mais cardio-chacral, se você entrar na dramatização, aquilo só vai trazer mais problemas e vai gerar um assédio interconsciencial, seja entre as pessoas envolvidas, intrafísicas ou extrafísicas juntos. Então, se você está lúcido e está vendo isso, você já se colocou na posição de assistente. Então, a sua responsabilidade vai ser diferente em relação à pessoa que está dramatizando. Então, se você é o assistente, então vai se esperar o quê? Que você consiga manter um padrão de energias mais racional, mais mental somático, vamos dizer assim, e, consequentemente, interassistencial, para você conseguir fazer a análise do que está acontecendo naquele momento. Porque se você dramatizar junto, você não vai conseguir assistir a pessoa. Você vai se assediar junto com a pessoa, os dois vão ficar assediados ali e não vai se chegar numa solução para o problema. Então, se alguém está mais lúcido, a ideia da desdramatização é justamente essa. É você conseguir buscar esse autocontrole nesses momentos para avaliar a situação, tirando o foco de você, fazer a concessão, se for o caso, deixar a pessoa com o posicionamento dela. Ou, se ela está no processo de dramatização ou de vitimização, o que for, você analisar aquilo. Às vezes você vai fazer concessões em relação ao que está sendo colocado. Às vezes não, você vai ter que avaliar se vai ser cosmoético ou não você fazer aquele tipo de concessão. Mas basicamente eu pensaria em fazer a análise por aí. Professor, o que seriam círculos, flocos luminosos de tamanhos variados, mas não maiores que uma bola de bilhar? Algumas são brancas com núcleos azulados ou nuances de lilás. Outras são totalmente brancas com os núcleos mais luminosos que a parte periférica. E esses objetos flutuantes ficam gravitando, ora entrando, ora saindo do fronto chakra. O senhor poderia comentar? Não, a primeira coisa é o seguinte: isso aí é o desenvolvimento da clarividência. Agora, vai chegar um ponto que você vai ver o processo do terceiro olho, em que há até a elongação do problema. Como se saísse do fronto chakra da pessoa uma tromba com energia e vai a metros de distância. A pessoa percebe o que é que tem lá no objetivo que vai aquela energia. Agora, o que você deve fazer por enquanto é anotar tudo isso para depurar as manifestações e ver o que é que interessa. Uma coisa séria na anotação é ver
quais são as suas percepções e sensações do momento que aquilo ocorre. Se aquilo é aprazível, se é agradável, se a sensação é boa, ou se aquilo é negativo, se aquilo força você, por exemplo, a estar bocejando, por exemplo, alguma coisa, para ver que aí é negativo. Então é muito importante aproveitar essas manifestações para começar a definir a sua sinalética, energética e parapsíquica. É por aí que começa. César, você, por favor, na fobiologia, poderia comentar essas duas fobias que você incluiu no teu verbete em relação ao teu tema, desdramatização? A criticofobia, no caso, é a pessoa então que tem medo de receber críticas, né? O que acontece? Você pegando até a tabela ali, né, do teste, geralmente essa questão da crítica, ela está mais associada a, vamos dizer assim, ao processo de autoimagem da pessoa. Eu pensaria assim, o item 10 ali, que a gente coloca o locus de controle, né, que é um termo aí da psicologia. Mas o que acontece? A pessoa que tem uma tendência mais de colocar o controle dela internamente, ou seja, o local de controle é interno, então a tendência é que ela seja mais confiante, mais segura. Então, se a pessoa vier de fora e fazer uma crítica, como ela tem, a visão dela é mais voltada para dentro dela mesma, sobre ela mesma, e ela tenta se melhorar, ela tem os posicionamentos, até o Sr. Valdo colocou um exemplo dele aí no começo, né? Também acho que teria relação com isso, ele não dá bolas para a opinião pública. Então, acho que seria, vamos dizer assim, a postura mais madura, né, dentro dessa condição, e que favoreceria a pessoa a receber críticas de uma maneira mais saudável e não tender a se vitimizar com a crítica. Se vitimizando com a crítica, a tendência é a pessoa, em algum momento, em função de ansiedade, em função de uma própria impulsividade que ela tem, ela acabar, no momento da crítica, ela querer se defender ou querer se colocar de uma maneira que ela acabe dramatizando a situação. Geralmente isso vai acontecer na pessoa então que tem esse local de controle mais externo, ou seja, ela foca muito no outro. Então a causa dos males da pessoa é o outro, a culpa é do outro. A pessoa então tende a dissimular e querer passar uma imagem que não é dela, né? Então ela tende a querer se mostrar de uma maneira que ela não é. Então ela acaba sendo mais afetada por críticas e elogios, né? Às vezes a pessoa se elogiada, então a pessoa sente melhor. A hora que ela é criticada, ela vai lá para baixo. Então ela fica oscilando de acordo com o que o externo coloca para ela. Entendi. Então a criticofobia ela estaria relacionada a isso. Então só recebe a crítica, quebra a imagem dela, fica ansiosa, insegura e pode acabar traumatizando. A outra, deixa eu voltar aqui, a outra fobia. Neofobia. A neofobia, né? Que seria o medo do novo. Eu acho que está, de uma certa maneira, relacionado uma coisa com a outra, né? Se a pessoa ela tem esse foco dela muito externo, o que acontece? Ela vai ter medo de se colocar, muitas vezes, em situações diferentes, situações novas que fogem do controle dela. Pode ter, muitas vezes, com a pessoa também muito rígida, né? Que tem um nível de rigidez grande. Então, a tendência da pessoa é ter medo do novo e tentar se manter em situações onde aparentemente ela já controla tudo, onde já está tudo controlado, né? Como se tivesse um equilíbrio ali dentro do comodismo dela ou dentro daquela zona de conforto, né? Que a gente chama também. Então a pessoa ela já fica aparentemente mais estável a partir daquilo, então ela já não se coloca em condições novas, porque em condições novas ela pode acabar perdendo a cabeça, vamos dizer assim, ela pode acabar dramatizando por uma incapacidade em lidar com o novo, por uma inflexibilidade mental, ou um nível de rigidez maior, rigidez pessoal, rigidez pensênica, ou alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de perguntar aqui para o professor César ou o professor Valdo, aqui no ar, com relação aos fenômenos pré-cognitivos, quando eles ocorrem dormindo, né? A carga emocional, por ser muito forte, ela acaba dificultando entender exatamente o quem, com quem, aonde, quando aquilo vai acontecer. Se for possível desdramatizar e manter a calma naquele momento, é possível definir exatamente quem é a pessoa, qual o local, o dia e a hora? O caso todo é o seguinte: se a pessoa fica imperturbável,
e se ela não tem medo, que é uma coisa séria, o processo da medorreia. Não pode medrar nessa história. Então, se ela não tem medo, a tendência dela é prescrutar, fazer a prospecção. E a persciência dela avança nas coisas, ela fica sabendo tudo que acontece em torno dela extrafisicamente. Agora, isso começa aos poucos. Isso não pode ser de uma hora para outra. Então, se a pessoa tem qualquer circunstância em que ela se vê envolvida com um processo extrafísico, primeira coisa é ficar tranquila. Ela tem que pensar que do chão não passa. A consciência não morre. Está entendendo? Ela pensa desse jeito, leva até as últimas consequências para se acalmar, totalmente. Aí ela fica imperturbável. Se ela ficar assim, ela começa a captar toda a realidade em torno dela. Consciências, seja doentes ou não, ideias, processos de energia, de onde vem a energia, ela capta e vê tudo. Ela é capaz de pentear com pente fino. Entende? Ela faz um processo de dissecção da realidade extrafísica, do holopensene em torno dela. Agora, o problema é devagar. A pessoa não vai querer que isso vai acontecer de um dia para o outro. Ela tem que ir aos poucos, deve anotar as sensações que ela tem, para ela começar a apreender a realidade extrafísica. Porque o processo, ele ocorre como se Como é que é? O processo de precognição, você está dentro do fato. Ele está ocorrendo naquele momento. Tá. E você está lá. Não, mas isso aí é o processo do dejaísmo. Se você está vendo as coisas que vão acontecer logo em seguida, isso é o déjà vu, quer dizer, é o processo do dejaísmo. Isso aí acontece. Agora, outra coisa, é preciso ter cuidado com isso, porque tem certo tipo de dejaísmo que começa a acontecer com a pessoa por carência dela. Ela está esgotada. Então, a pessoa fica esgotada neurologicamente, ela começa a ver como se aquilo estivesse repetindo tudo que acontece na frente dela. Isso não tem nada que ver, isso aí já é patológico. Não, no caso, quando é um fenômeno que vai acontecer em alguns meses, né? Não, que vai acontecer, isso aí não, esse é fenômeno banal. Esse é o mais comum que tem na fenomenologia parapsíquica, é a precognição. Alguma coisa que vai acontecer. Tem até centrais que já fizeram de precognição, num determinado país, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, tem um lugar que você manda tudo que você acha que vai acontecer no mês de junho, de dezembro, que vem, etc. Tal. E eles, então, coletam aquilo, fazem uma tabulação, uma estatística, para ver o que é que dá certo, a convergência dos fatos. Tudo isso já se fez. Isso é internacional. Dos fenômenos, assim, parafenômenos, os mais comuns são intuição, inspiração e precognição. É o que acontece mais. Isso, às vezes, é mais comum em certas áreas do que a clarividência de ver alguma coisa ou ver a aura da pessoa. Entende? E esse processo de acalmar durante essa visualização, isso é um treino, então? Não, acalmar, eu acho que a pessoa tem que ser assim em outras horas, não é nessa que ela tem que fazer ensaio, não, é antes. A única coisa que é permitida você ficar é o susto. Você está de costas, chegou uma pessoa devagarinho e faz pum! Aí, isso aí você tem direito de assustar. Todo mundo tem. O mais não. Obrigada. César, aqui no ar, tem uns itens aqui que eu queria que você assim, aprofundasse mais, né, explanasse mais. Na megapensenologia, o último item, desdramatização significa anti-egocentrismo, né? Como que você relaciona assim, a questão da dramatização com o egocentrismo, né, e o contrário? Assim? A dramatização com o egocentrismo, justamente porque quando a pessoa... Tendência geral, né? Quando a pessoa está dramatizando, ela está voltando o foco da atenção para ela mesma, consequentemente, ela está voltando o foco da atenção para o ego dela, ou seja, é egocêntrico. Né? Aquele negócio que a gente coloca aqui, né? Os spotlights, né? Os refletores. Né? Então, a pessoa está com alguma necessidade íntima e ela volta a atenção para cima dela, para o ego dela, para poder conseguir aquilo que ela quer.
é uma postura até um certo ponto infantil, né? A postura da criança, do egocentrismo. Então, ela chora para conseguir aquilo que ela quer. A desdramatização já vai no oposto disso. Então, você tira o foco de você porque você está pensando no que é melhor para todos, está pensando na questão da interassistência, vamos dizer assim, de onde você vê o que é melhor para todo mundo ali e resolver a situação. Então, você vai tirar o foco de você para ver a solução que é melhor para aquele contexto, melhor para todos. Então, a ideia seria, dessa questão seria essa. Outro item aqui. Na fatologia, aqui na página 12, a terceira linha de baixo para cima, o último item. A indignação cosmoética. Como que pode ser cosmoética, assim, a indignação, no seu entendimento? Certo. Na realidade, esse termo aí não foi eu que criei, né? Você deve saber, né? Tem um capítulo lá do Temas da Conscienciologia, né, que é do professor Valdo, mas eu vou dar a minha explicação com base no porquê que eu coloquei aqui, porque é a relação com a desdramatização, né? Então, acho que cai mais ou menos naquela explicação inicial lá, que fizeram um questionamento, né, que é justamente aquela diferença entre a desdramatização e o comodismo, né? Eu acho que cai por aí a questão da indignação cosmoética, que seria o quê? No caso, no capítulo ali do Temas da Conscienciologia, ela está voltada para a questão política, políticas públicas erradas, né? Tem até um verbete sobre isso, o mau uso da politicologia em benefício próprio, né? Em detrimento da população. Então, a população acaba sendo prejudicada nos diversos setores, em função da questão do mau uso do cargo e do uso com interesses pessoais escusos, né? Então, dali que parte essa questão de você, através dessa indignação cosmoética, que seria o quê? A indignação cosmoética está sendo colocada ali como um instrumento anti-assediador nas relações. Então, você não precisa nem se posicionar perante alguém. Você, intimamente com você mesmo, você analisar aquela situação friamente e ver que aquilo está totalmente incorreto. E você toma um posicionamento íntimo. Ou seja, você não vai se acumpliciar. Às vezes, você pode estar inserido no meio que favorece as pessoas que estão ali, trabalhando em serviços públicos, a se mancomunarem, se acumpliciarem, para cada um ter o seu benefício dentro daquelas questões. Então, você pode desenvolver uma postura íntima ou, às vezes, uma postura explícita de posicionamento contrário àquelas situações ali, justamente para você não se acumpliciar com aquilo. Qual que é a ideia, a tendência com isso? É você evitar assédio e evitar interprisão. Uma coisa interessante que tem ali, que eu acho que me chama bem a atenção nesse capítulo aí, é justamente uma frase ali que é colocada no final, que uma surpresa desagradável não é derrota irreparável. Ou seja, o fato de você estar inserido numa questão que você vê que está muita coisa errada, e chega um momento que você até tentou, pelo fato de você se indignar cosmoeticamente, ou seja, você vai contra, você não vai ser conivente, não vai se mancomunar e vai se posicionar em relação àquilo, ou vai tentar adquirir posturas para melhorar o ambiente, por exemplo, né, essa técnica que o professor Valdo deu no verbete do dicionário, e você vê que mesmo assim, você não vai conseguir sozinho mudar aquilo, às vezes chega um momento que vale a pena a pessoa se retirar do local, vamos dizer assim, buscando ou visando uma condição onde ela possa exercer aqueles ideais ou aquelas ideias que ela tenha de uma maneira sadia e cosmoética. Senão a tendência que acontece, a pessoa fica inserida ali, vai passando o tempo, chega um momento que a pessoa ela pode ficar antagônica, ficar contra as pessoas, ficar contra o trabalho que está sendo feito ali. Então, por exemplo, dentro da questão da educação, por exemplo, né, até um tema que estava discutindo com o pessoal de revisão de editais, que eu estou com um material lá, e tinha um tema lá que gerou uma polêmica, que foi a questão da correlação entre o professor de ensino público, né, no caso, que ele desenvolve o burnout. Então, ele entra em exaustão emocional, não tem satisfação com o que ele está fazendo, entra no burnout, e aí o que acontece? A pessoa ela acaba se afastando, então índice de afastamento alto do trabalho muitas vezes, ou ela fica fazendo o trabalho com má vontade, ela não tem paciência para lidar com os alunos, por exemplo, aí pode ter uma série de questões que aparecem ali. O que acontece? Tem várias coisas para se analisar. Primeiro, é a questão justamente de que o ensino público brasileiro, de uma certa maneira, ele
a gente pode dizer que ele está falido, né? Os recursos são mal utilizados, as salas são precárias, tem excesso de alunos, tem agressividade dos alunos, o salário baixo dos professores, tem uma série de questões. Mas o que acontece? Tem estudos ali que mostram que o professor, que ele é mais proativo, ou seja, quando ele enfrenta essas situações, em vez dele, vamos dizer assim, se vitimizar, né, que uma tendência que tem dentro do burnout é essa correlação com a auto-vitimização. Então, a pessoa se acomoda, como é um cargo público, muitas vezes ela tem a visão de que ela vai se aposentar, então ela fica aguentando ou tolerando aquilo, que para ela não está correto, mas não consegue tomar uma ação, e aí lá pelas tantas ela acaba adoecendo. Já o que já enxergaram em alguns estudos aí, que o professor que ele tem uma tendência mais proativa, ao invés de ele ficar na rodinha de professores reclamando do que está acontecendo, reclamando dos outros, reclamando um dos outros, ou se colocando para baixo, ou se colocando numa postura mais de vítima, que há uma tendência a ele a se sentir melhor e conseguir manter o trabalho de uma maneira adequada. E que nos locais onde funciona o ensino público, geralmente está muito focado na personalidade do professor, que tem essa postura também. Mas o que acontece? Como a gente sabe que tem toda essa questão política, de políticas públicas por trás, muitas vezes a pessoa, por mais que ela tente, pode chegar um momento que ela não consiga. Que tem um holopensene já dentro dessa questão pública, né? O holopensene do funcionalismo público. Tem muita gente que é interessada, quer dizer, acho que não tem muita gente, talvez eu acho que de jeito tem pouca gente interessada. Acho que a maior parte das pessoas, elas estão ali justamente pela estabilidade, né? Porque pensa na aposentadoria, pensa no salário, e ela vê às vezes que as coisas estão incorretas e não se manifestam, não se posicionam, e vão tolerando aquilo, mas acabam adoecendo. Então, por exemplo, tem índices de burnout aí que chega a 55%, por exemplo, da questão dos professores. Essa é uma questão, né? Então, acho que passa por aí. Mesma coisa dentro da questão hospitalar, então, ou da saúde pública, né? Vamos dizer assim. Eu já trabalhei em postos de saúde, trabalho em hospital público, né? Então, acontece muito isso. E aí eu acho que fica até um pouco mais crítico, porque à medida que você vê que falta o investimento correto, falta atenção ao processo assistencial em si, muitas vezes o interesse é muito mais em fazer uma obra, fazer a obra que vai mostrar aquela coisa grandiosa, mas o que está sendo, o conteúdo assistencial, ele está pobre, ele não é trabalhado. E você vê as pessoas morrendo, por exemplo, trabalhando dentro de uma UTI, né? Aí fica um pouco ainda mais crítico, mais gritante isso. Então você vai ver tudo aquilo e ficar passivo, então você pode trabalhar essas questões, por exemplo, essa questão energética, mas tem a questão das coisas acontecendo, que erros podem estar acontecendo dentro do hospital, isso acontece, tem vários estudos sobre iatrogenia, né, de coisas que acabam acontecendo, e você teria que estar trabalhando internamente lá para melhorar o processo assistencial, e se aquilo não tem, se não se tem um foco nisso, então você vai ficar passivo perante aquilo, então você vai tomar alguma postura para melhorar. Isso eu acho que é a indignação cosmoética também. Se você vê que chega num ponto que não tem jeito, então você não vai ficar ali se mancomunando ou sendo conivente com aquilo, você pega e sai. Então eu diria a indignação cosmoética, ela é um paradoxo, mas por usar o termo indignação, né? Porque quando você pensa em indignação, você pensa na pessoa, ficou irritada, se revolta, dramatiza. Mas você pode pensar pelo lado da indignação cosmoética, mais nesse sentido, e essa frase que eu acho interessante, que a surpresa desagradável não é derrota irreparável, ou seja, novos caminhos dentro da evolução, novas questões podem surgir para você estar fazendo os trabalhos que você precisa. Ao ver Bettog, professor César, poderia citar 2 ou 3 técnicas para que possamos iniciar a autoconsciência terapia? Qual publicação aconselharia? O conscienciograma seria acessível para se fazer de forma autodidática? O conscienciograma é uma técnica da autoconscienciometria, né, ou da conscienciometria, que pode, conscienciometrologia, né, que pode ajudar com certeza a pessoa a fazer se ela fizer uma análise aprofundada daquilo, vai trazer muitos diagnósticos para a pessoa sobre o que ela precisa trabalhar. Então ela serve como uma ferramenta importante de autodiagnóstico. Então, a autoconsciência terapia, para a gente explicar como é que ela funciona, a gente divide didaticamente em 4 etapas, né? Que seria uma fase inicial de autoinvestigação, uma fase, então, que a pessoa faz a investigação, levanta a poeira, e aí ela vai, então, chegar a conclusões. E essas conclusões são os autodiagnósticos que a pessoa vai fazer em relação ao que ela precisa trabalhar com ela mesma. Feitos os autodiagnósticos, então, a ideia é o quê? Que a pessoa parte, então, para uma terceira etapa, que é o autoenfrentamento.
Então, ela vai buscar enfrentar aquelas situações, aqueles diagnósticos. Esse enfrentamento pensando que isso seja feito na prática do dia a dia. Até ela chegar, então, à etapa final, que seria a autossuperação. É lógico que a divisão é didática, porque essas fases se misturam, porque à medida que a pessoa está investigando, ela já pode ter algum diagnóstico, já pode estar enfrentando alguma coisa, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, em setores diferentes, né? Então, a gente citou uma técnica aqui, que dentro da desdramatização, que é a checagem da intencionalidade. Então, se você está tomando um posicionamento, aí você vai fazer 3 questionamentos, né, que se coloca lá na técnica. Para quê, para quem e para quê? Por quê? Porque com isso você vai estar checando dentro da sua intenção para onde que você está voltando o seu foco. Se é mais para você mesmo ou se é realmente para melhorar aquele ambiente onde você está. Uma outra técnica que tem é a técnica de análise dos desconfortos, no enfrentamento do mal-estar. A gente chama técnica do enfrentamento do mal-estar. Então, seria uma técnica justamente para você fazer a análise dos sintomas que você vem tendo em relação à emocionalidade, por exemplo, para chegar numa conclusão do mater pensene relativo àquilo. Então, às vezes a pessoa tem várias posturas e ela chega num mater pensene que ela tem um processo mais bélico, mais belicoso. Então, ela vai pegar e traçar enfrentamentos para melhorar isso. Seria um outro exemplo. Essas técnicas todas você pode encontrar no próprio site da OIC, que é a Organização Internacional de Consciência e Terapia. Lá tem um artigo do professor Nario Takimoto, que foi publicado nos anais da 4ª Jornada de Saúde Consciencial, que é no Journal of Conscienciology, e por ter esgotado, foi colocado no site. Então, você pode abaixar gratuitamente. Lá tem várias técnicas, tanto para autoinvestigação, né? Por exemplo, você pode usar um diário onde você vai anotando os fatos que acontecem, as reações que você tem, você vai levantando as coisas. Você pode usar uma técnica de estudo temático, então você pega uma tendência específica, a sua impulsividade, você vai estudar nos dicionários, nos livros. Então, tem uma série de técnicas. Tem essas que eu te citei de autodiagnóstico, né? Então, tem a checagem de intencionalidade, a checagem pensene, que você pode fazer também, nos momentos para você ver onde está predominando a sua pensenização, se é mais na ideia, mais no sentimento ou mais na energia. A checagem holossomática, seria você ver as reações no seu holossoma como um todo, em todos os seus veículos de manifestação, né, o corpo físico, o energossoma, as energias, o psicossoma, o mentalsoma. Então, é uma outra técnica que tem para você chegar a diagnóstico, chegar a conclusões. E aí você tem técnicas lá para autoenfrentamento, por exemplo, técnica da ação pelas pequenas coisas. Então, a pessoa às vezes tem facilidade para chegar no diagnóstico, mas não consegue botar em prática os enfrentamentos. Por exemplo, a gente deu aqui uma série de sugestões genéricas aqui no final para a pessoa fazer um enfrentamento do processo de dramatização e conseguir a desdramatização em terapeuticologia aqui no verbete. Então, essa seria uma forma de você pegar os diagnósticos que você tem e você vai traçar, você pode traçar, fazer um planejamento de enfrentamento, que a ideia é que seja prático. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade em ouvir as pessoas, e aí eu acabo falando, atropelando, sou impulsivo. Não, então, vou trabalhar, eu tenho que tentar ouvir mais. Vou contar até 100, né? Por exemplo, aquela técnica lá do sobrepairamento lá, mental somático, né? Vou contar até 100, por exemplo, se for o caso, né, de fazer isso, seria uma ideia, né? Mas, e aí vou tentar ouvir mais a pessoa. Então, você vai traçar enfrentamentos, planejar enfrentamentos, precisam ser práticos, com os fatos, com as coisas que acontecem no dia a dia. Eu estou no trânsito, o cara me fecha e eu já começo a xingar o cara na hora. Isso é uma coisa prática. Então, você vai pegar e você vai ver que você dramatizou ali na hora aquela questão. Vai ver o que acontece. Eu sou competitivo. Na hora que o cara me fecha, aquilo bate o negócio da competição e aí buzino, xingo e vou e quero fechar ele também. Então, você vai trabalhar o seu processo de competitividade, por exemplo, no trânsito, estabelecendo prescrições práticas, por exemplo, para isso. Seria um exemplo prático em relação a isso também. E, então, você pode abaixar o artigo com essas técnicas no site da OIC. Professor César, qual a sua opinião sobre as pessoas que são tão emocionais que acabam na anodinia? Na anodinia? Anodinia. Vê no dicionário os assessores com os dicionários. Anodinia é ausência? Eu já vi isso aí. Eu não tenho conhecimento muito aprofundado. Eu já vi um artigo sobre isso.
Eu não me lembro se foi na Mente e Cérebro, na Psique. Eu lembro que foi em alguma revista que eu vi Uma artigo. coisa não tem nada a ver com a Mas acho outra. Então não tem nada a ver, não. Agora aqui, professor, todo líder multidimensional cosmoético, autorrevezador, a caminho da evoluciologia e da serenologia, há de criar alguma fórmula ou estratégia evolutiva, ao modo dos cursos evolutivos e a conscienciologia, por exemplo, para atrair e acelerar a evolução do seu grupo de liderados, que por sua vez ampliará exponencialmente esse trabalho até que esse grupo evolutivo tenha abrangência de um continente? Em síntese, todo trabalho de assistência de gabarito de um serenão começa com a criação e aplicação de um método de evolução grupal? Até um certo ponto isso pode ocorrer, mas não é assim não. O que nós fazemos hoje em curso em termos de civil e conscienciologia, tudo isso depende da Reurbex. São consciências muito mais evoluídas que estão dirigindo isso tudo. Nós somos apenas pau mandado nessa história. Agora, é muito difícil fazer esse, vamos dizer, esse pugilo, esse punhado de gente que pouco a pouco se organiza com consenso e unanimidade para criar as coisas. É necessário muito trabalho extrafísico e depois o trabalho intrafísico até chegar nesse nível que nós estamos aqui. Mas isso não é feito apenas por um. É uma big, um regimento de consciências, tudo empenhadas naquele objetivo, para chegar nisso aí. De modo que isso que você está querendo aí é muita coisa, a pessoa não anda por aí não. Agora, só tem uma coisa que é certa. Tudo depende da interassistencialidade, dedicação, a generosidade da pessoa em trabalhar dentro daquilo que nós chamamos de autotransafetividade. Professor, ontem estava exteriorizando energias com a intenção de que aconteça o melhor para todos. E daí surgiu um redemoinho de energias no chão do quarto e foi aumentando e se aproximando de mim. Percebi formas densas no quarto e comecei a sentir as mãos e o ar frio. Tudo isso com a luz acesa. O senhor pode esclarecer o que podem ser esses redemoinhos energéticos? Não, isso aí é movimentação da energia em torno de você. A única coisa que você tem que ver é o seguinte, isso foi agradável ou desagradável? Para ver se o processo tem guia cego ou se tem amparador. O que é que se passa nessa história? Tem que examinar. Agora, isso é efeito físico. Você tem que notar se você é ectoplastas. Eu acho que você já sabe o que é. Então, anota tudo e vê o que vai acontecer mais. E veja as sensações agradáveis ou desagradáveis para classificar a fenomenologia. Não é isso? César, eu queria fazer uma pergunta na página 13, Patologia, 4ª linha. Você nos trouxe ainda há pouco o conceito de indignação cosmoética e aqui está falando sobre a fronteira entre a indignação egocêntrica e a indignação cosmoética. Você pode aprofundar para a gente? O que eu enxergo, acho que dentro desses exemplos, né, que a gente deu aí, de políticas públicas, né, isso acho que traz alguns exemplos que mostram bem isso, né. A indignação egocêntrica, ela seria, no caso, o quê? Você está lá naquele meio e você fica indignado. E aí você, ao invés de ter uma postura proativa para melhorar o ambiente, não, você, por exemplo, pode se auto-vitimizar e aí se acomodar, e aí você tem que ganhar o seu dinheiro, então você fica passivo perante as coisas que estão acontecendo, então você fica conivente, ou seja, você está pensando mais em você mesmo. Por isso que é uma indignação egocêntrica, você se indigna, às vezes fica no aquilo que a gente chama de drama mudo, né, da vitimização, então a pessoa fica pensando em relação àquelas questões e não toma uma ação prática positiva. Ou, por outro lado, a pessoa indignação egocêntrica, ela também se posiciona, ela fica mas é um posicionamento agressivo e a pessoa, na realidade, o foco é muito mais para resolver uma questão dela do que do outro. Então, por exemplo, uma questão que acontece muito, não em UTI, né, atualmente eu trabalho só em UTI, mas via muito isso aí dentro dos trabalhos, por exemplo, em pronto atendimento, né? O médico está lá para atender, tem um excesso de pessoas para serem atendidas, são poucos médicos para atender, as pessoas estão esperando, elas estão irritadas, elas estão nervosas, estão doentes, e, por outro lado, o médico está indignado com aquilo, mas aí ele
está indignado por causa da situação dele, não porque tem muita gente para ser atendido e as pessoas estão ali precisando de assistência e ele não vai dar conta. Não, ele está indignado porque ele está trabalhando demais, ou porque está sobrecarregado demais, então ele está indignado com ele mesmo. Então seria uma indignação egocêntrica. A indignação cosmética estaria dentro daqueles exemplos ali que a gente colocou, dentro por exemplo, da educação pública, ou dentro da questão própria da saúde pública, então você vai tomar atitudes para mostrar, precisa de mais médico, mas você está pensando que você tem que melhorar a assistência, ou a assistência está falha aqui na equipe, então a gente precisa tomar alguma ação para melhorar, as pessoas podem estar morrendo por omissão, o que vai ser feito para se melhorar? Então você está indignando, buscando, tentando trazer à tona situações para buscar soluções que sejam melhor para a assistência, não para você mesmo, para o seu ego. Então eu vejo que a fronteira, a diferença estaria dentro disso daí. Professor Waldo, sim. Aqui no B, no verbete do DAC, a última divisão, o adendum, você poderia comentar? A autodedicação teática a uma verdade relativa de ponta, verpom, é o maior objetivo inteligente da vida da consciência. Contudo, antes de todo esforço, há de escolher a neo verpom. Quer dizer, o problema todo é o seguinte: na sua vida, o que é que atrai mais você para trabalhar? Por exemplo, você é médico, dentro da medicina, o que é que atrai mais? O que é que motiva mais a sua personalidade nesse trabalho? Isso é que nós chamamos aí da mega verpom. Agora, chega um ponto que a pessoa começa a se dedicar àquilo, e aquilo, pouco a pouco, se encaixa no mater pensende dessa pessoa. Então é necessário a pessoa ver o que é isso. É isso aqui que eu estou chamando a atenção na questão da cuidadologia. Isso aí praticamente é a cereja do bolo da cuidadologia. É a hora que a pessoa tem uma definição daquilo que ela faz com a própria vida dela. A minha vida, por exemplo, eu me dedico ao processo de assistência desde menino. Agora, eu tive um amparo muito grande do meu pai, que meu pai é que me ensinou a fazer assistência, porque eu não saía de casa, quem entregava aquelas notas de 500 mil réis para o povo que precisava era eu. Aquilo era uma fortuna. E eu ia no bairro mais atrasado que havia. Agora, eu era pequeno, 6 anos, 8 anos, eu já fazia isso tudo, porque eu era já grandinho. Então, meu pai não saía de casa, quem ia levar as coisas para o povo era eu. E ele sabia de tudo devido à clientela que ele tinha, a clientela de odontologia. Entende? Agora, com isso, eu comecei a entender. As primeiras manifestações, quando eu era muito pequeno, eu achava muito estranho, porque 4 centão, ou seja, 40 centavos de 1.000 réis, dava para comprar um doce de leite daqueles quadrados. Como eu tinha muito verme na barriga, era uma vontade doida de estar comendo doce de leite. Você está entendendo como é que é? Por causa do doce. Agora, então, o que se passa? Eu via aquelas notas daquele tamanho e começava a fazer o cálculo. Que eu aprendi a ler e escrever com 4 anos. Nessa ocasião eu já sabia tudo. Sabia contar, aquele negócio todo. Então, eu fazia, mas quantas placas de doce de leite eu não posso comprar com uma nota dessa? Aí eu comecei a pensar, como é? A gente aqui em casa tem tanta necessidade, aqui não tem tanta facilidade de doce de leite. E o meu pai fica dando essas notas para esse povo. Mas aí então eu comecei a pensar, deve ter uma razão muito séria. Meu pai é muito sério, correto, porque eu aprendi a ouvir as coisas do meu pai desde pequeno, que ele me colocava na perna esquerda, que era artificial dele, que eu podia sentar. Então eu ficava sentado lá enquanto ele debatia, toda a tarde, até a noite. Tinha aquele povo que ia lá conversar com ele, porque tinha uma prosa muito boa, o povo gostava. Então aquilo era o ano inteiro daquele jeito, e eu ouvindo as conversas. Então eu falei assim, não, meu pai não é bobo, você está fazendo isso, tem um motivo. Aí eu comecei a raciocinar qual era o objetivo de cada nota daquela. Foi aí então que eu vi. O que acontecia mais é o seguinte, a casa de exterior, e o cara tinha uma porção de filho, precisava dar um jeito naquilo, porque
a casa ficou empolvorosa, ele perdeu uma porção do material que tinha dentro de casa, porque a chuva desterrou tudo, começou a chover lá dentro. Então tinha que mandar arrumar aquele telhado. As 500 pratas era para isso, 500 mil réis. Outra coisa, eu lembro muito que causou uma comoção muito grande, era uma menina que precisava fazer cirurgia. E em Monte Carmelo não tinha médico, não tinha nada, tinha que ir para Araguari, que é uma cidade próxima. Aquilo tinha que ter dinheiro para fazer aquilo, e o povo muito pobre. A turma que ele atendia era do Tamboril. Tamboril era o bairro mais pobre que havia em Monte Carmelo. Agora, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o dinheiro, porque que aquela viagem para Araguari, o processo do telhado, a outra pessoa que estava lá, o menino que precisava de fazer uma cirurgia, tinha que levar para outro lugar, dar um jeito para ver como é que era. Eu comecei a entender aquilo tudo. Agora, o melhor da história, com o passar do tempo, eu vi os efeitos daquilo que devia de ser do meu pai, e eu comecei a receber aquilo. Então, a hora que o povo via que eu estava chegando no Tamboril, era aquela festa. Não, alguém vai ganhar nota grandona. Então, eles me seguiam para ver o que era. Nunca me assaltaram, nunca fizeram nada comigo, e durante alguns anos, eu entregava o dinheiro do meu pai para fazer assistência. Agora, o meu pai fazia isso por quê? Ele tinha consciência pesada, porque ele, numa autodefesa lá, legítima defesa, ele matou um cara que tinha pulado em cima dele com um punhal. Ele deu um tiro e matou o sujeito. Isso é no meio da Serra Pelada que havia lá, que era mineração. Aquilo, o povo só dormia depois dos tiros, geralmente 9 horas da noite. E não havia processo de polícia, não havia justiça, não havia nada disso. Era um faroeste. E ele, então, ficou com aquilo, por quê? Depois que o cara morreu, ele veio para casa, saiu lá da mineração, onde ele era dentista, e andava de um lado para outro, com um burro carregando o gabinete odontológico dele. Não era consultório, se chamava de gabinete odontológico. Então, ele saiu e veio para casa. Quando ele veio para casa, o cara começou a aparecer lá em casa para perseguir meu pai. Mas o meu pai não saía do corpo, eu saía. Então ele começou a me perseguir. Eu falei com meu pai e descrevi o cara. A descrição matou a charada, que o cara era 1001. Ele não tinha os incisivos superiores. Você está entendendo? Só tinha os dois caninos. Então eu falei com ele, ó, ele é 1001, ele é desdentado, ele é banguela. Aí o meu pai viu que era um cara. E outra coisa, esse cara queria matar meu pai porque a mulher, que era uma prostituta, se apaixonou pelo meu pai. E ele se apaixonou pela prostituta. Então, a ideia dele é a seguinte, eu mato ele e eu fico com a mulher. Agora, eu acho que a mulher não gostar dele, ela falta de dente. Você está entendendo? Isso tudo é minha dedução da história lá, com o passar do tempo. Agora, eu cheguei a falar com meu pai. Falei assim, o senhor não acha que esse negócio, então, porque ele foi me contar, né, o que tinha acontecido. Ninguém sabia disso. Que aquilo, ele ficou na moita, bico de siri. Agora, a hora que eu falei com ele sobre o negócio da falta de dente e a mulher, eu falei assim, pode ser sim. Aí eu perguntei para ele, e a mulher era bonita? Eu falei assim, era uma loura, bonita assim, moça, jovem. Agora, meu pai era muita mulher atrás dele. Foi por isso que ele saiu de casa, porque o meu avô, que era o sogro dele, não deixou ele ficar em casa, porque as mulheres estavam tudo atrás dele. Era um problemão. Depois ele perdeu a perna, é aquilo que eu sempre falei, né? Não podia mais pular um muro, então eles receberam ele em casa. Você está entendendo? Agora, o meu pai fazia então aquela assistência para, vamos dizer, desopilar aquela condição dele com o cara que estava lá. Foi aí depois que a gente fez sessão de desobsessão, foi fundado um centro espírita, tudo a partir desse processo. E o cara foi encaminhado, as coisas melhoraram, meu pai melhorou, etc., durante uma boa temporada. Mas ele sofria muito, porque ele tinha uma perna só, e a outra perna tinha uma úlcera varicosa. Naquela ocasião, não tinha cura para a úlcera varicosa. E conforme a situação, começava a doer demais, você sabe como é que era. Problema de... Não foi fácil, ele sofria muito com aquilo. Agora, havia uns negócios no consultório odontológico, havia, por exemplo,
anestésico chamava Sandaraka. Ele colocava esse anestésico junto com álcool, com bebida, com as coisas todas bebidas, para passar as dores dele. Tudo isso eu vi, foi da minha infância. Agora, ele colocava, porque o dentista nessa ocasião tinha cocaína para colocar no dente, ele usava isso tudo para ver se melhorava. Ele colocava álcool com água e bebia. Eu vi isso muitas vezes. Entende? Agora, eu aprendi o negócio da assistência através disso. Ele dava uma parte de tudo que ele recebia para os outros. A vida dele toda foi assim. O homem era muito sério. E outra coisa, o percentual dele, quando ele morreu, eu vi as anotações dele, conforme a situação, ia até 20% de tudo que ele recebia. Ele doou aquilo tudo. Professor, qual seria o sentido evolutivo da condição de uma consciência que alcança o auge da racionalidade e intelectualidade e depois acometida pelo mal de Alzheimer, aparentemente regride, perdendo a lucidez e interrompendo o processo de aprendizado pela falta de memória? Não, o negócio todo aí, o sentido evolutivo é o seguinte, é o problema da falência dos órgãos. A hora que começa a dar intoxicação no corpo, com a falência dos órgãos e sistemas, a pessoa fica numa condição dessa. Agora, veja, é o problema, vamos dizer, precário da saúde humana. Isso faz parte do serviço. Isso aí a pessoa não tem culpa disso. O problema acontece com ela pelas circunstâncias da própria patologia com a falência dos órgãos e sistema do corpo humano. É assim que é o caminho da dessoma, né? Para desativar o corpo. É o jeito. Professor, como a dramatização pode interferir na ProEx? Não, na INVEX, desculpa. Como é que é? Como a dramatização pode interferir na INVEX? Como o quê? A dramatização. A dramatização? Isso. Olha, pode sim, na situação seguinte, o jovem, ele tem uma mania, às vezes, de exagerar as coisas que acontecem. Isso é dramatização, e nem sempre isso é bom. Então, é bom a pessoa, o jovem, reduzir isso aí, diminuir o problema, não colocar as coisas, tudo seria uma tragédia, não, diminuir isso. Então, ele tem que passar por cima, sobrepairar. Entendeu? É assim. Agora, a INVEX, uma coisa boa que a pessoa deve fazer é conversar com os inversores que têm mais experiência do que ele. E depois, conversar com os reciclantes que não fizeram a INVEX, para aprender com gente que tem experiência da vida. Os inversores ganham muito em ouvir outros inversores e ouvir reciclantes. Entendeu? Isso é importante. Professor, aqui. No dicionário, na parte de muletariologia, o senhor poderia expandir um pouquinho para nós? Sim. Vamos cortar as muletas que pudermos, mas temos de ser antes iconoclastas conosco. Não ficar pedra sobre pedra do que é excessivo ou desprezível em nosso micro-universo e em nosso holopensene pessoal. Então, veja, muleta. Muletas são as coisas que a pessoa usa como um anexo, um instrumento de fora, uma moldura que possa sustentar aquela circunstância da vida da pessoa. Então, as pessoas usam muleta demais. Então, das muletas que mais se usa é prece, oração, vela, fazer essas coisas todas que tem incenso, tudo isso é muleta. Tudo é dispensável, a gente não precisa disso. O problema todo é a gente começar a analisar nós mesmos. Agora, como é que é esse negócio de não ficar pedra sobre pedra com a gente? É a análise, principalmente, do conscienciograma. Ver o que são os nossos trafares. O que a gente tem que não é virtude. Aquilo que é um vício, por exemplo. E a pessoa combater isso com toda a força que ela puder, para se organizar, para melhorar, para se disciplinar. Porque senão não adianta. O problema todo é por aí. Agora, com isso, a pessoa vai melhorar o modo dela ter o autodiscernimento, a elaboração da penserização, o micro-universo consciencial dela, o holopensene dela. Então, a pessoa que começa a raciocinar bem, ela melhora, em primeiro lugar, os pensenes. Melhorando o pensene, tudo mais vai melhorar depois disso.
como consequência. Porque tudo nosso depende da pensionização. Melhorou a pensionização, a vida toda começa a melhorar com a pessoa. Por isso que eu falo sobre a pensionidade retilínea. A pessoa ficar dentro do megafoco e não sair. Então é por aí que nós vamos chegar nisso. E com isso você dispensa as muletas. Muleta geralmente diz respeito àquelas pessoas que são genuflexas, aquelas que ajoelham para fazer prece, aquelas que fazem promessa, aquelas que acendem vela, um monte de coisa, isso tudo é bobagem, é besteira, nós não precisamos disso. As consciências, por exemplo, que nos ajudam extrafisicamente, elas são técnicas, ela entende do assunto, não precisa de misticismo, não precisa de estar puxando uns aos outros, você está entendendo? Ou tentando convencer, ou doutrinar a pessoa, ou catequizar. Isso tudo é loucura, é o dogma. Nós não precisamos disso. Isso tudo é muletaria, que a gente pode jogar fora. Entende? A gente fala em muleta porque na própria Igreja Católica tem aquela casa que eles colocam o cara que melhorou, que teve um milagre, então ele deixou a muleta, então eles penduram a muleta dele lá, sabe? Que isso é o processo do santo, que não sei o quê, cada besteira que tem, imensa. Eu vi isso lá na Europa, por exemplo, lá em Lourdes, tem uma sala dessa de milagre, que é vomitiva de tanta coisa que tem. Mas, se você for no lugar onde houve a aparição lá de Lourdes, da dona, o ambiente é bom. Você está entendendo? Tem energia. Tem gente que está ajudando os outros lá. Mas agora, as bobagens da Igreja Católica, entrou tudo em cima daquilo, piora tudo. É uma parafernália de loucura que tem. Isso é em Lourdes, na França. Eu estive lá. Eu estive lá porque o Chico Xavier queria ver como é que era Lourdes. Então, nós fomos lá, em 1965. Examinamos tudo, com as energias, os fluidos, para o Chico ver como é que era e tal. Agora, aonde teve a cova lá dos negócios, aonde apareceu uma gruta, com o negócio todo da dona, as energias são poderosas, muito fortes, até hoje, quando eu fui lá. Álvaro Betógrafo, de que modo o neófito pode iniciar o processo de autodiscernimento e desdramatização? Neófobo? Um neófito, um novo, uma pessoa nova. Que tem medo do novo? De que modo um neófito pode iniciar o processo de autodiscernimento e desdramatização? Se ele tem medo do novo, se eu fosse pensar assim, coisas práticas, a pessoa se expor a fazer coisas que ele não está acostumado a fazer, ou que saem daquela rotina que ela já está acostumada. Então, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tenha medo de falar em público, aí ela vai lá e ela procura situações onde ela possa se colocar suas ideias, etc. Fazer perguntas, né, o que seja. Então, isso seria uma forma da pessoa estar se expondo e estar, vamos dizer assim, enfrentando, né? Se você já tem esse diagnóstico, que é neófobo, então você teria que estar partindo para, dentro daquelas etapas, né, que a gente colocou lá, para o autoenfrentamento. Então, você estabelecer prescrições práticas dentro da sua rotina de situações aonde você se coloque em questões que você não está acostumado a se colocar, ou não está acostumado a fazer, ou não está acostumado, ou que saia da sua rotina geral, daquela situação onde você está acostumado, onde você já tem o controle, onde você, onde assim já se sai bem. Então, se forçar a se colocar em situações novas, aí teria que ver dentro da sua rotina, das suas coisas, como você poderia estar fazendo isso de forma prática no dia a dia. O verbete do BAC poderia ampliar em adendo a objetivologia, página 66. Nós já falamos, eu vou voltar a falar, isso aqui é um amigo meu lá de Florianópolis que está perguntando. O caso todo é o seguinte, aqui eu estou falando sobre a autodedicação teórica e prática, vivenciada, da Verpom, a verdade relativa de ponta. Isso aí deve ser o maior objetivo da vida da consciência. Tudo que nós fazemos da conscienciologia objetiva essa meta. Antes de todo esforço, a pessoa tem que escolher qual é a Verpom, a neo-Verpom, uma verdade relativa nova que ela vai ter para a vida dela. E ela se dedicar àquilo. Então, o processo básico, antes de mais nada, é escolher uma coisa
ou algo, um objetivo que seja interassistencial, para ajudar as pessoas. Esse é o primeiro motivo e a coisa mais séria para a pessoa escolher. Algo que seja assistencial. Com isso, a pessoa caminha mais depressa, ela vai ter mais assistência, melhora o processo de parapsiquismo e ela alcança aquilo que nós chamamos de complexo, que é o completismo existencial da programação existencial dela. Professor, aqui no B, aqui, ó. Aqui. Eu queria fazer uma pergunta, olha só. A intenção da dupla evolutiva seria a evolução conjunta, né? Mas aí ela tem que ser necessariamente com relação afetiva? Vamos supor. Ela tem que ter pelo menos uma empatia, ela tem que ser simpática um para o outro. Mas a empatia não pode ser uma amizade? Vamos supor, uma relação entre... A maioria dos casamentos e das duplas se transforma com o tempo numa amizade profunda. E aquilo com o tempo cria o que nós chamamos de amizade raríssima. Que a pessoa, mesmo depois que acabou a vida, todos os dois já desativaram o corpo, tem outras vidas na frente, ela não esquece aquela pessoa. Isso é amizade raríssima. Então, a verdadeira amizade raríssima que nós falamos é aquela que a pessoa se deu muito bem com a outra há séculos, em outras vidas. E ela não pôde esquecer a pessoa. Você entendeu? Agora, nessa questão da dupla, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: uma dupla evolutiva, ela não vai se reunir um com o outro pelo processo da afetividade. Não é bem isso. Antes da afetividade tem a evolução. A pessoa vai se reunir, ela tem que ter afetividade, ela tem que ter simpatia, empatia, afinidade com a outra. Mas secundário. Isso. Mas a intenção é evolução. Você entende? Agora, outra coisa séria. Todo casal, assim, tem um que tem mais evolução energética e parapsíquica do que o outro. Um está ajudando o outro. Tem que saber que é o homem ou que é a mulher. Às vezes é a mulher, e isso cria mais problema para o casal. Entende? Porque o homem geralmente quer ser o machão e a mulher está na frente dele. Isso aí é um problemão. Então a pessoa tem que entender, o homem tem que abaixar a crista, entender como é que é, e os dois fazerem o consenso, fazer unanimidade, juntar os trapos, mas antes de juntar os trapos, juntar as tendências, aquilo que a pessoa quer, um entender o outro. Outra coisa, seja no casamento ou numa dupla evolutiva, nenhum casal fica sem rusga. Tem que ter debate, tem que ter discussão. Você está entendendo? Tem que ter, de vez em quando, algum entrevero, alguma coisa. Isso faz parte do serviço. Por quê? Porque ninguém é igual ao outro. Todo mundo tem experiências diferentes um do outro. Então, é importantíssimo a pessoa entender que o verdadeiro casal, veja bem, não é aquilo que nunca tem briga. Quando esse negócio acontece, é porque um está mandando o outro. Pode ser a mulher que está mandando o homem, que é mais rápido. Ou pode ser o homem que está mandando demais na mulher. Aí não tem briga, porque qualquer coisa, o cara está lá. Por isso que é que tem tanto homem que bate mulher, está tudo errado, são doidos. Tudo é patologia, caso psiquiátrico. E está cheio de casos psiquiátricos por aí. É só olhar na televisão, todo dia você vê. Fizeram a lei da Maria da Penha, não resolve nada ainda no Brasil. Continua aí os homens batendo em mulher, que é uma loucura, todo dia você vê isso na televisão. É só olhar lá, olha a Band News. Olha os processos do Brasil, gente, todo dia tem isso. Então isso está errado. Por quê? É uma pessoa primitiva, é um primata. Primata quer dizer a turma dos macacos, você está entendendo? Ele ainda é muito macaco na cabeça dele. Então ainda tem muito instinto que comanda aquela pessoa. Então o negócio do homem e da mulher é procurar direitinho quem é. Então essa amizade raríssima, ela só seria entre um homem e uma mulher, não pode ter uma amizade... Não, pode ser diferente, porque os caras mudam de sexo. Não, sim. A mulher pode ser homem, entendeu? Então, se for para ser amizade raríssima... Mas a amizade raríssima, ela fica com a consciência. A consciência não tem sexo.
é uma coisa que é bom você começar a pensar. A consciência não tem sexo. Esse negócio de gênero, homem e mulher, é besteira. Você gosta é da consciência em si. É quem ela é. Hoje de manhã nós estivemos aqui debatendo aí, no Círculo Mental Somático, a turma que está fazendo o livro, eu não sei se você estava aí. Sim, tá. Pois é, então, você viu que a gente estava debatendo sobre a Comunex evoluída. Agora, o que é? Nessa Comunex evoluída, as mais avançadas, lá não tem esse processo de dar valor para gênero. O homem e mulher, isso tudo desapareceu lá, porque a consciência não tem sexo. Então, é a consciência em si que é importante. O que ela sente, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela faz, qual a intenção dela, a finalidade que ela coloca na própria vida. Isso é que interessa. Esse é o ponto que eu estava querendo chegar. Se uma amizade entre dois amigos, ela pode ser uma amizade evolutiva. Pode ser amizade raríssima. Agora, por exemplo, se os dois amigos se juntam, é a homossexualidade. Não, isso eu sei. A homossexualidade, basicamente, está positiva, mas tem uma coisa. Ela é antifisiológica. Isso não é o ideal. Nem o lesbianismo, nem a homossexualidade são ideais. Por quê? Porque é antifisiológico, não está de acordo com a fisiologia do corpo. A pessoa está indo contra a morfologia, a função, a fisiologia, o modo de ser, a própria anatomia da pessoa. Você já pensou o cara começar a fumar pelo nariz? Como é que fica? Está errado. É justamente isso a homossexualidade. Força a barra dos órgãos e funções e sistemas do corpo humano. Não é o ideal. Agora, cada um tem direito de fazer o que bem entender. Se o cara se apaixonou por outro, é melhor então eles se juntarem, fazer o casal mesmo e levar a coisa para frente. Agora, outra coisa que está errada é que às vezes os homossexuais querem que todo mundo seja andrógeno. Isso aí está errado. Ele tem que respeitar o direito também do outro, que é hétero. Às vezes não faz isso. Outra coisa também que está errada na homossexualidade é que é um monte de homossexuais que matam outros homossexuais. E eles não falam nada sobre isso. Eles evitam. Fala que é só hétero que mata homo. Eles chamam isso de homofobia. Mas o caso não é assim, não. Muitos é entre eles, por ciúme, pelo processo de promiscuidade, por uma porção de coisa que tem entre eles. Tem uma série de casos nisso. Eu mesmo já escrevi há muitos anos já sobre esse assunto que acontecia lá no Rio. Eu já tive muito contato com o homossexual, com esse processo todo, para fazer assistência dentro do problema da medicina. Eu fiz isso no interior, depois fui fazer lá no Rio, e depois fui fazer isso fora do Brasil, em diversos lugares. Inclusive, eu estudei até em Tóquio, no Japão, para ver essas coisas de perto. Eu fiz curso até em Hollywood, para você ter ideia. Então, tudo para ver se entendia o que a gente pode fazer para ajudar essa turma. Sempre precisa. Agora, o problema todo, seja homossexual ou heterossexual, a gente tem que respeitar os direitos daquilo da pessoa. A pessoa tem um corpo, ela faz do corpo o que ela quiser. Aquilo é o direito dela. E a gente tem que ter respeito a isso, a essa condição. Mas eles também têm que respeitar você, do jeito que você é. Nós temos que respeitar uns aos outros. Por isso, a amizade raríssima, geralmente, ela é coisa que a pessoa teve experiência há muito tempo e aquilo vem. E hoje a pessoa está mais brilhante, mais lúcida, mais desperta, aware, como se fala em inglês, entende? Ela está desperta com a situação, está com hiperacuidade, tem mais largueza de pensamento. Essa que é a amizade raríssima, a melhor que tem. Entendeu? César, na página 12, primeiro ali na quinta linha da fatologia, no meio da linha, está faltando um D, é o ato de saber lidar com as frustrações. Página 12, fatologia, quinta linha. É isso que está faltando? E daí você podia comentar ali na pensinologia a relação da lateropensenidade com a desdramatização? Eu entenderia isso aí com relação ao processo de flexibilidade mental,
e inteligência contextual e rigidez pensênica, né? Então, analisaria por esse foco aí, que é o que está na tabela lá do teste, né? Então, a pessoa que tem maior dificuldade em relação a flexibilizar as ideias, o pensamento ou o posicionamento, ou seja, que é mais inflexível ou mais rígida naquilo que pensa, e às vezes nem sempre a pessoa está certa, né? Ou mesmo que ela esteja certa. Então, a tendência maior da pessoa a dramatizar situações, que daí ela tende a puxar o foco para ela mesma, né? A gente tinha explicado aqui. Então, se ela é muito inflexível, muito rígida, a tendência maior a ela puxar o foco para ela, para o ego dela, para o egocentrismo, e o posicionamento dela, muitas vezes, ter uma carga emocional muito grande ou uma dramaticidade em cima. Então, eu veria nesse sentido aí, da flexibilidade mental, da pessoa conseguir trabalhar essa questão da flexibilidade mental e da inteligência contextual. Então, saber os contextos onde ela está, se às vezes ela vai se posicionar, às vezes não vai se posicionar, aí vai juntar o parapsiquismo, muitas vezes, junto, né, para você perceber as energias, perceber o ambiente, perceber o holopensene onde você está inserido, para ver se você é bem-vindo ali ou não, se às vezes é melhor se retirar, né? Como a gente já comentou aqui, já colocou essa situação. Então, eu faria a correlação dessa questão aí dentro da pensenologia com esses itens. Tem mais uma questão. Eu vi aqui que no verbete você priorizou a questão da autoconsciência terapia, né? A pessoa trabalhar a desdramatização em si. Como é que você sugere, assim, apesar de cada caso ser um caso, mas como a gente abordar uma pessoa que ela está no momento de alteração emocional, que ela está dramatizando, que ela está, às vezes, até chegando quase a ter um piti, alguma coisa assim. Como é que você vê essa abordagem, a pessoa que está no estado de alteração emocional? Eu acho que aí você tem que usar todos os recursos técnicos que você tem, desde o processo energético, parapsíquico, né, esterilização de energia, ou você com estado vibracional, dependendo se for um caso de um surto, né, você vai ter que medicar a pessoa, né, você que é psiquiatra aí, né, que é da área, então você sabe bem como é que funciona isso aí. Se for um surto psiquiátrico, então você às vezes você vai ter que fazer uma contenção medicamentosa na pessoa. Se chegar a esse extremo da agressividade aí, de bater, de quebrar e etc., né, se tiver um contexto nesse sentido. E aí, outras coisas que eu veria, acho que são algumas técnicas que tem ali atrás, né, na terapeuticologia. Tem algumas coisas ali que podem ajudar, né, de você procurar ouvir a pessoa, então você vai deixar, às vezes é aquilo que o professor Valdo chama de parêntese patológico, né, que é o piti, a intempestividade. Então, a pessoa faz aquilo durante alguns instantes e pode parar, às vezes ela vai se constranger depois. Se você dramatizar junto com a pessoa na hora, aquilo que a gente estava falando mais no início, aí, eu acho, da tertúlia, a tendência, então, você dramatizou junto, você perde o foco na assistência e você perde a capacidade de conseguir ajudar a pessoa. Então, acho que um ponto maior é você conseguir se manter energeticamente, né, e manter a sua racionalidade para observar o que está acontecendo e tomar ação. Aí vai depender, igual você falou, de cada caso. Então, você vai ouvir mais e depois, no segundo momento, que a pessoa passou por aquele momento, aí vai abordar. Às vezes a pessoa vai se constranger depois, aí você vai ter uma abertura para abordar. Às vezes, se é um caso psiquiátrico, você vai ter que medicar. Então, acho que isso vai variar muito mesmo, igual você falou, de acordo com o caso, de acordo com o que acontece, né? No caso, você tendo o conhecimento e os recursos energéticos, parapsíquicos juntos, você pode usar isso junto também. Eu vejo que seria uma forma de você conseguir ali na hora. E outra coisa é você conseguir se manter estável e racional naquele momento, porque se você entrar junto na dramatização, você vai entrar junto no autoassédio da pessoa e no heteroassédio, e a tendência, então, é aí que vai descambar tudo ali naquele momento, né? Vamos então, seguir agora com a médica, é um processo de médico, né? Pode seguir. Professor Valdo, eu queria... é comigo? Não, estou pensando que é com ele. Se quiser continuar. E as médicas que estão caladas... Está tudo em casa, né? Mas está tudo em casa. Está tudo certo. O que é? Olha só, no dicionário, aqui no adendo, o senhor coloca aqui que na objetivologia,
em relação à escolha da Nelverpon, né? Contudo, antes de todo esforço, há de se escolher a Nelverpon. Eu queria entender por que o senhor frisou esse ato da escolha da Nelverpon, a precisão da escolha. Porque geralmente a vida da pessoa tem alguma coisa que ela se dedica em particular. E às vezes isso é uma coisa totalmente nova. Então é importante o processo. É o desiderato dela, o escopo, a meta que ela escolheu na vida. Então é o anel Verpon. Às vezes dentro daquele local, até que é uma coisa, uma ideia antiga, mas que ali não é usado. Ele está aplicando. E ele se dedica a vida dele àquilo. Então isso aí eu considero muito sério. Geralmente isso quando ocorre, é porque tem uma PROEX estabelecida, tudo arrumadinho ali dentro. Entendeu? Foi tudo pensado antes. Agora, aqui dentro do contexto do verbete, por exemplo, no caso de um médico que, em algum momento, opta por alguma forma de tratamento, de terapêutica, dentro da atuação da área dele. É isso que eu estou entendendo? Ele muda, por exemplo, passa a investir mais nas energias, no parapsiquismo. Então, hoje, por exemplo, tem gente que às vezes se dedica à acupuntura, está entendendo como é que é? Especificamente. O outro, por exemplo, às vezes quer ver mais o processo da fisiologia. São coisas assim que parecem ser bem diferentes dentro daquele contexto, naquele ambiente. Isso é Nelverpon. Agora, a pessoa, às vezes, já estudou aquilo tudo antes de vir para cá. A coisa vem da intermissão. É um fato isso aí. Há muita gente assim. Então, aquela vida vai ficar muito valorizada, entende? Com o tempo, devido à originalidade, o ineditismo, a coisa, o esforço maior que ela está fazendo acima da média. Agora, às vezes, o problema pode ser dentro da política, dentro da construção, dentro da arquitetura. Pensa bem. Tem muita coisa nesse sentido. Às vezes é um processo de ajudar a criança, ajudar favelado. Outra coisa, hoje no Brasil, eu já vi vários homens muito pobres, assim, sem dinheiro, sem nada, que criaram uma biblioteca. Tem uns que criaram uma biblioteca até ambulante. Isso é Nelverpon. Onde é que a pessoa tirou aquela inspiração? Catadora de lixo. Pois é. Eu mesmo ajudei alguns caras que foram fazer isso. Saíram do zero, não tinham nada. E hoje criaram, às vezes, uma biblioteca aí, tem 20 mil volumes para emprestar para todo mundo num bairro de muita necessidade. Quando a pessoa, professor Valdo, tem essa recuperação de cons, ou desse com magno, né, para mudar a linha ou para investir em algo tão específico, geralmente tem o dedo aí do evoluciólogo ou nem sempre? Pode ser só da pessoa? Tem processo do passado, mas às vezes tem. Tem uma coisa aí interessante que seria bom você ver, possivelmente você conhece. Você chegou a conhecer a dona Marlena, minha amiga, dos cactos? Você chegou, é a casa chegou dela. A ver lá já vi o Recanto dos Cactos? Nunca entrei, mas eu já vi de fora. Ah, sei. É perto da minha casa. Aquela é um caso clássico disso aí, o jeitão dela. Você sabe que ela tem um processo de cabeça, problema de epilepsia, muito sério. E outra coisa, ela era casada com um homem que já morreu agora, que era um problema. Mas ela era dedicada ao problema. E outra coisa, ela é tão dedicada que ela vai ver as flores do cacto, que às vezes abre à meia-noite. Lá em cima, às vezes, que o negócio é muito alto, ela dá um jeito, arranja escada para ver. Ela é impressionante nessa história. Na idade que ela tem, tudo isso. Entende? Eu fiquei muito amigo dela, porque eu chamei a atenção dela aí, falei com mídia, esse negócio todo. Hoje ela já é muito conhecida depois disso. E ela já esteve aqui conosco muitas vezes aqui no CAE. Agora, ela é um caso clássico na mão, que vocês podem estudar aí, que ela é muito boa. Ela parece uma vovozinha que ajuda todo mundo, entende? Pelo jeito dela. Vocês sabem, né? Fala muito, gosta de expor a coisa dela, o problema. E outra coisa, realmente, ela mexeu com os cactos, não interessa. São milhares de categorias de cacto, de tudo quanto é jeito que tem lá. Ela é impressionante. Ela já fez exposição durante muito tempo, até no shopping center nosso.
Engraçado que às vezes é uma Pois é, coisa aqui também. singela, né? Que nem sempre é tão óbvio. Às vezes é singela. Agora, eu descobri a Marlene antes dela ser muito conhecida, você sabe. Então, eu comecei a badalar a situação, comecei a mexer, então ela ficou mais conhecida. Agora, eu levei muita gente lá para visitar o Recanto dos Cactos. Tudo. Agora, um dia desse, ela me encontrou na rua, estava toda arrumadinha. Falei assim, o que há? Você vai casar de novo? Está toda arrumadinha. Encontrei com ela na rua aí. Ela que me achou, né? Eu estava lá com as pessoas quando ela chegou. Estava na rua, mas muito bem arrumadinha, toda certinha. Tá? É bem, está ótimo. Mas ela é um exemplo da gente examinar isso. Vale a pena ver. Agora, uma coisa. Você é muito bom para expor as coisas. Ser caladão no normal. Mas a hora que você dispara também, você é ótimo. Então, vê se você arranja esses disparos aí, mais uns 100 verbetes para nós. Tem muita coisa dentro da área da assistência para fazer. 100 verbetes que eu estou falando é com C, tá certo? Vamos fazer um monte. Você, Stephanie, dá um jeito de me arrumar. Você vê o que você faz. E você, Lúcia, ajuda a Stephanie. Tá certo? Vocês estão aí para isso. Dá um jeito. Um ajuda o outro. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 77 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados: Cícero Web Conference, Apex, Rafael, segundo Congresso Internacional dos Intermissivistas, Paula, Assembleia Editares, Ana Paula, Intergera com Evaldo Butura, Marta, Apolônio de Tiana. E antes, os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós queremos hoje nos dirigir aqui ao pessoal que reside aqui em Foz do Iguaçu e que frequenta regularmente o campus do CAEC, a Cognópolis aqui de Foz. Então, vocês sabem que vocês hoje desfrutam de grandes aportes conscienciais que foram construídos aí por toda essa geração de intermissivistas. Você assiste diariamente aqui às mini-tertúlias, às tertúlias, você assiste aos sábados ao Círculo Mental Somático, desfruta também do Holociclo, da Holoteca, de todos o acervo que está disponível aqui. Tudo isso foi construído por essa geração e principalmente é mantido pelos associados do programa Amigo da Enciclopédia. Então a gente convida você que hoje ainda não é amigo da Enciclopédia, que reside aqui em Foz, que tem oportunidade de ter acesso a todos esses aportes conscienciais, que você também avalie a possibilidade de você se tornar um associado do programa Amigo, que vai contribuir para a melhoria, para a expansão, né, para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a manutenção de todos esses ambientes aqui. Então, nós contamos com o seu apoio e agradecemos. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de divulgar a web conference da Apex de hoje à tarde. O tema vai ser biografia comparada, com enfoque na proexologia. O que a gente vai estar falando, então? Vão ser uma série de ideias, de conceitos relacionados à proexologia. Então, por exemplo, questões relacionadas à mesologia, a fase preparatória, gestações conscienciais, grupo karma, grupo evolutivo, e a gente vai estar procurando trabalhar com essas temáticas sobre um enfoque de uma comparação entre diversas biografias. Ao total, a gente vai estar falando de 8 biografias e sempre trabalhando com temas relacionados à proexologia. Então, isso a gente vê que tem uma possibilidade de ampliar e flexibilizar conceitos. Então, a gente vai ver que, às vezes, o mesmo conceito uma pessoa trabalhou, ou fez, ou atuou de forma completamente diferente que uma outra e teve resultados bastante positivos também. Então, essa web conference vai ser online no site da Apex, no site www.apexinternacional.org, e o horário vai ser agora às 15h30, das 15h30 às 17h. Então, daqui a 1 hora, no site da Apex, até lá. Boa tarde. O CEX e a Apex convidam todos para o 2º Congresso Internacional de Intermissivistas, que será realizado no dia 12, 13 e 14 de julho, que estará disponível através do site da Apex, no endereço www.apexinternacional.org, pela forma de AD ou em forma presencial no discernimento, onde terá um campo bioenergético com o EPCOM Frederico Ganho. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC ou no site da Apex, pelo PagSeguro. Um dos temas que mais me
das palestras que me interessou muito foi sobre as amizades evolutivas, tema que será palestrado pela professora Ana Luísa, voluntária do IPC. Nessa idade que estou, da adolescência, é importante saber escolher as amizades que irão me ajudar na minha evolução e que, ao mesmo tempo, eu possa ajudar o amigo a evoluir. Convido a todos a participar e agradeço a atenção. Obrigado. Pessoal, a Editais convida a CCCI para a sua Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo sábado, dia 13, a partir das 15 horas, no auditório do Discernimento. Nesse evento também serão apresentadas as novas diretrizes da Editares, pela nova coordenadora geral. Dentre elas, a perspectiva da produção editorial na CCCI, a política editorial da Editares, o caminho do livro, o plano de divulgação, distribuição e vendas, a internacionalização do livro, os novos projetos que estão aparecendo, e o projeto de apoio à reurbanização da África pela doação de livros. Se você, autorando, tem afinidade com o processo do livro e com a Editares, a sua presença é fundamental. Aguardamos vocês lá. Boa tarde. A Longevitar convida a todos para participar do primeiro Intergera, que é um evento de interlocução intergeracional, que vai trazer o professor Evaldo Butura para uma sessão de entrevista com todos os interessados na Livraria Nobel, segunda-feira, às 19 horas. O Intergera é um evento idealizado pela Longevitar para facilitar a troca de visão de vida, troca de experiências entre diferentes gerações. Então, nós convidamos todos aqueles que, não só que estão na longevidade, mas também todos aqueles que estão aí na sua condição de jovens, idade média também, para participarem e trocarem suas vivências com Evaldo Butura. Evaldo Butura é um residente aqui de Foz do Iguaçu, é natural da Itália, autor de livros. O último livro que ele escreveu foi junto com a Aline Niemeyer, e ele vai estar lá falando das suas obras e da sua experiência de vida. Para vocês terem uma ideia, ele vivenciou a Segunda Guerra Mundial, foi preso, teve que sair lá da Itália, veio aqui para o Brasil, e vai ter condição de trazer muitas informações, muita coisa muito interessante da vida dele. Ele tem 89 anos lúcidos, gente. Então, segunda-feira, agora que vem, às 19 horas, na Livraria Nobel do Shopping JL. Estão todos convidados, o evento é gratuito, nós solicitamos apenas aqueles que têm interesse que façam uma doação de 1 quilo de alimento não perecível. Obrigada. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Apolônio de Tiana, que será ministrado pelo professor Jabas Paranha no dia 7 de abril, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Alguns temas que serão abordados: história, biógrafos escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421. Para quem quiser fazer a inscrição agora, tem a voluntária na saída do tertuliário, Ana Ferreira, com um talão para fazer a inscrição. Obrigada. O verbete da manhã é ponto de partida da GESCOM, especialidade autodecidologia. Autor, professor Alexandre Nonato. Obrigada e boa tarde a todos.